Bom, no presidencialismo, como a gente tem no Brasil hoje, existe uma diferença. Teoricamente, é para existir uma diferença e uma separação mais clara entre executivo e legislativo, e tendo o judiciário a sua função também, evidentemente. Enquanto que no parlamentarismo, a função do executivo e do legislativo elas são mais ligadas. Não que elas passem a ser a mesma, mas a manutenção do chefe do poder executivo, do chefe do governo, aliás, ela é ligada à sua manutenção, à sua governabilidade no parlamento. E, tradicionalmente, nas principais democracias parlamentaristas mundo afora, o que se tem é a existência de um primeiro-ministro, de um chanceler e a existência de um presidente, que geralmente ocupa uma função muito mais cerimonial, de representação da nação, como é o caso da Alemanha, da Itália, que são todos países que têm presidentes, mas que a maioria das pessoas não sabe quem é, de fora desses países, é claro. E porque quem toca o dia a dia dos governos, na prática, são os primeiros ministros desses locais. E o primeiro-ministro, a posição do primeiro-ministro está vinculada a ter sido esse primeiro-ministro o líder da coalizão vencedora das eleições parlamentares. E aí acho que está um ponto muito importante no sistema parlamentarista e que no Brasil a gente carece de um aprofundamento. E eu digo isso não só como alguém que vem estudando como cientista político o fenômeno eleitoral, mas também como alguém que participou de algumas eleições e que pôde vivenciar na prática, de certa maneira, o desinteresse da população a respeito de qualquer outra eleição que não seja a eleição presidencial. Em qualquer eleição se tem a eleição presidencial ocupando 95%, para ser otimista, da atenção da população e da imprensa, e o resto, os outros cargos em disputa se estapeando, senador, governador, o que sobra ali um pouquinho para deputado federal e o restinho para deputado estadual. Isso faz com, e somado ao que eu havia referido no início, essa confusão em torno do nosso sistema eleitoral, que é um sistema com boas intenções, que se propõe a ser um sistema inclusivo de minorias, mas que, pelo fato de ter algumas complexidades que a imensa maioria da população não alcança, por exemplo, eu desafio os nossos espectadores a refletirem se eles entendem o sistema de sobras na distribuição de cadeiras para os parlamentos. A imensa maioria das pessoas não sabe. As pessoas acham que elas vão lá e votam num candidato para vereador ou deputado, e se ele não se elegeu, bom, acabou. Eu não votei, eu não elegi ninguém, então eu não tenho representante. O que gera alguns problemas, né? Gera o problema óbvio de uma falta de efetividade democrática ali, mas gera também o problema de uma desconexão do voto dessa pessoa com o cara que ela ajuda a eleger no final das contas. No parlamentarismo, não estou dizendo que isso acabaria. Isso acabaria, ou seria esse fenômeno mitigado, com uma mudança no sistema eleitoral, que a PEC também traz, né, que é um sistema distrital misto, segundo o texto atual da PEC, que certamente vai passar por mudanças. 2/3 das cadeiras seriam distribuídas de acordo com o voto uninominal nos distritos, né, o voto distrital puro, e 1/3 a partir das listas partidárias. Eu acho interessante, eu acho um modelo interessante. Eu confesso que quero acompanhar mais de perto os debates, que ainda nem se iniciaram, né? Depois de todo o processo vai se ter, por exemplo, a formação de uma comissão especial e debates com especialistas, que eu acho que vai ser importante. Mas eu queria discordar do professor Maurício, a quem eu tive a honra de ser aluno no mestrado na URGS, inclusive, sobre o fato de que não seria um momento para se discutir isso. A gente vem discutindo esse tema, na prática, há muito tempo. E esse congresso, olha, infelizmente eu acho que aquela profecia do Ulisses Guimarães vem se tornando cada vez mais verdadeira ao longo do tempo, de que se as pessoas acham que esse congresso atual é ruim, espere até encontrar o próximo. Então eu acho que talvez a gente precise aproveitar esse congresso e aproveitar que há um certo consenso na sociedade em relação a criar uma responsabilização maior do congresso, e nisso aí nós concordamos. E eu acho que essa responsabilização maior do congresso virá por meio de uma mudança nos incentivos. Porque, como eu disse antes, hoje o incentivo é para que a população não preste atenção na eleição parlamentar. Sob o sistema parlamentarista, a eleição parlamentar passa a ser o foco. Eu acabei de voltar da Alemanha, que é um país que vai ter as eleições daqui 2 semanas, que é um país parlamentarista. E lá não se via cartazes nas ruas com a foto dos líderes dos partidos que vão ocupar a posição de chefe de governo. Se via, sim, a foto
dos candidatos ali dos distritos específicos, e cada distrito tinha um candidato só, e as pessoas sabiam quem eram esses candidatos. Vamos passar então para o contraponto do professor. Sim, eu não acho, então vou me explicar melhor, eu não acho que não seja um momento para discutir. Para discutir, qualquer momento é válido, eu acho que isso... Para se aprovar, então. Para se aprovar é outra coisa, mas eu acho que a discussão é válida, não tem nada... Não acho... Eu acho que, ainda que eu acho que tenha coisas mais urgentes para serem debatidas, não acho que não vão impedir o debate dessa questão. Como a gente falou, e eu sei que você concorda, né, a gente concorda nesse ponto, e que falta responsabilidade para o Congresso, responsabilidade de governo para o Congresso, é claro que aí vai depender, você disse, de que regras vão ser colocadas nesse semipresidencialismo. A Câmara cai quando cai o primeiro-ministro, porque aí é uma coisa que é uma maneira de responsabilizar, certo? Então, acho que essa é Na um proposta ponto. atual, não. Então, percebe? Então, aí, porque justamente, acho que esse é o ponto. A Câmara, não só a Câmara, o Senado também, a gente viu, recentemente, eles aprovaram uma anistia das multas eleitorais pela enésima vez. Estão debatendo, o debate é legítimo, a anistia para alguns políticos. Ou seja, os sinais que eles estão dando é que eles não querem mais responsabilidade. Né? Então, o problema é, se esse está ruim, mas espere o próximo. Mas, então, né, como eu disse, a saída vai mudar a regra. Eu ainda acho que quem tem que mudar são as pessoas. A mudança proposta para o sistema eleitoral, a mudança para o sistema misto, que também o eleitor não vai entender de primeira, mas e também já foi debatida muitas outras vezes, é uma adaptação... Mas é um pouquinho mais inteligível que o nosso atual. Não, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho melhor. Provavelmente as campanhas vão ficar mais baratas e o eleitor vai ficar mais próximo de quem ele vota. Eu acho que a ideia do sistema distrital misto, eu acho interessante. Mas... E aí talvez traga mais proximidade do eleitor, traga um pouco mais de interesse. Inclusive, o eleitor vai saber, né, como tem a área onde se dá a eleição, digamos, é menor, o eleitor sabe, meu político mora ali. Ele sabe, é mais fácil ele saber, tem que estar naquela área. Então, essa responsabilização pode vir trazer mais clareza sobre o que cada partido defende também. E quando você fala de partido, eu acho que esse ponto é importante. Eu acho que falta responsabilidade para os partidos. Sem dúvidas. Eu acho que falta responsabilidade para os políticos? Falta. Por isso mesmo que eu acho que, tendo a figura do presidente, seja ele bom ou ruim, a responsabilidade de liderar o governo é dele. Ele não é só o governo são os três poderes. O judiciário também é governo. O judiciário também é governo. Certo? São três poderes de governo. Então, acho que o que falta é acordo entre executivo e legislativo. O parlamentarismo obriga a ter esse acordo, senão ele não funciona. Mas ele não garante que tenha esse acordo. Então, voltando ao ponto, eu acho que a discussão é válida. Como princípio, eu acho que eu prefiro o parlamentarismo. Como princípio, se fosse no mundo ideal, no mundo dos anjos, eu gostaria que fosse parlamentarismo. Mas no mundo real do Brasil agora, eu prefiro que mantenha o presidencialismo.